Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de um intervalo, voltamos com os nossos vídeos sobre o conteúdo que a gente está trabalhando agora, iniciando o conteúdo do segundo bimestre, a morfologia e fisiologia vegetal. Então, essa primeira parte, eu vou dar uma introdução para vocês, muito mais sobre a parte celular. Nós vamos começar com a parte celular em geral, e aí nós vamos ver o que a célula vegetal tem de diferente, para depois a gente entrar na botânica propriamente dita, né? Porque o nosso próximo passo é a gente falar sobre fotossíntese. Para a gente falar sobre fotossíntese, a gente precisa entender a célula como unidade funcional do organismo, no caso, a célula vegetal como unidade funcional do organismo vegetal, né? Então, nós vamos começar falando com uma parte de citologia, ok? Então, vamos começar, vamos falar sobre a célula. No nosso caso, que nós estamos começando botânica, célula vegetal. Mas a célula como um todo é a menor porção da matéria viva, ou seja, são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, né? Então, aqui eu mostro para vocês, opa, volta lá, aqui eu mostro para vocês uma célula bacteriana à direita, uma célula vegetal à esquerda e no meio uma célula animal, né? Vamos entender a diferença entre elas daqui a pouco. Né? Então, a célula, ela foi descoberta, um históricozinho rápido, lá em 1600, o Robert Hooke, né? Ele pegou um pedaço de cortiça e botou num aumento, né? E que ele viu foi isso aí que vocês estão vendo. E aí, o que ele deu o nome de célula, que vem do latim cella, que é um espaço vazio, ou câmaras vazias, que era o que ele conseguia observar lá no aumento dele naquela época, né? Então, continuando, né, esse conhecimento da célula, em 1800, mais ou menos, o Brown constatou que a grande maioria das células tinha uma estrutura dentro de forma ovoide que ele chamou de núcleo. Antes disso, já se sabia que o interior das células era composto por um material gelatinoso, e aí eles deu o nome de citoplasma. E nessa época, não sabia de onde a célula vinha, mas falava que as células se originavam da aglomeração, ou seja, da junção de algumas substâncias. Né? Então, era o pensamento científico da época. E aí, quando a gente pensa em célula, quais são os princípios fundamentais? Todo o ser vivo é formado por célula. Por quê? Porque ela é a unidade morfológica e funcional de todo ser vivo. As células são as suas unidades funcionais. Dessa maneira, a parte do metabolismo dos seres vivos depende das propriedades que cada uma das suas células apresenta. As células sempre se originam de uma outra célula que existia antes dela, através de um processo que a gente chama de divisão celular. E a partir do momento em que a gente tem a teoria celular, a gente é capaz de observar que, apesar da gente ter diferenças gritantes entre os diferentes tipos de célula, todos os seres vivos são constituídos por elas, desde o mais simples até o mais complexo, né? Então, lembra que eu mostrei lá para vocês a célula da bactéria, a célula animal e a célula vegetal? Então, a gente distingue as células, a gente divide as células em dois grandes grupos. Os chamados organismos procariontes ou procarióticos e os organismos eucariontes ou eucarióticos, né? Pro de anterior, antes. Então, os procariontes são aqueles que vêm antes do núcleo, antes da formação do núcleo. Ou seja, que a gente viu lá atrás,
As bactérias, que elas não apresentam material genético separado por uma membrana nuclear, esse material genético está disperso no citoplasma e eu tenho a presença de algumas organelas citoplasmáticas que nós vamos ver quais são daqui a pouco. E as eucariontes, eu de verdadeiro, ou seja, cario, vem de carion, núcleo, carioteca, né? Então, ou seja, que tem um núcleo verdadeiro. Então, são as que a gente chama de organismos eucarióticos. Então, célula vegetal e célula animal que possuem núcleo são células eucarióticas, enquanto células de bactérias que, por exemplo, que não apresentam a estrutura da membrana nuclear separando o material genético do resto do citoplasma, são chamados de organismos procarióticos, né? E aí, nos organismos procariontes, a gente tem a ausência de núcleo, o material genético não é envolvido por esse envelope membranoso, por essa membrana que separa o material genético do resto do citoplasma, e esse material genético também não está associado a proteínas para formar os cromossomos do jeito que a gente entende. Olha aí, ó. Então, eu tenho aí um esquema de como é que é a célula de uma E. coli, uma Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente conhece aí, que está aí em todo lugar. Então, o que eu tenho? Eu tenho flagelos, eu tenho a membrana celular, eu tenho o citoplasma, né, a membrana celular delimitando o que é interno do que é externo, o citoplasma e imerso nesse citoplasma o material genético que não está associado a proteínas. Vou deixar isso claro. Então, aqui eu tenho uma fotinha, né? Uma animaçãozinha de como é uma E. coli, né? Por outro lado, nós temos as células eucariontes, em que o DNA ele está compartimentalizado numa estrutura dentro de uma estrutura que a gente chama de núcleo. Né? Esse DNA ele está associado a proteínas, formando o que a gente chama de cromossomos. E essa membrana nuclear, na verdade, é uma membrana formada por por dupla camada de membrana, né? Que é chamada de carioteca ou envelope nuclear, né? E é importante a gente saber que as células eucarióticas, elas apresentam diferentes compartimentos, normalmente formados por membranas, que vão ter cada uma sua função diferente. Nós vamos falar desses compartimentos daqui a pouco. Então, aqui eu tenho uma célula animal, que é uma célula eucariótica, né? Então, normalmente, como eu disse, essa compartimentalização dessa célula eucariótica ela é feita por meio de membranas, né? Então, aqui uma célula animal, e aí eu tenho a membrana nuclear, vacuolos, lisossomos, mitocôndrias, aparelho de Golgi, ribossomo, retículo plasmático, nós vamos falar de cada um deles daqui a pouco, né? Então, a primeira parte que a gente fala é a membrana que é responsável por separar o que é interno do que é externo, que é quem? A membrana plasmática, que a gente já viu que ela é muito delgada, ela é muito fininha, né? E eu só consigo vê-la, a membrana propriamente dita, através de microscopia eletrônica, né? Agora, eu vou finalizar essa primeira parte mostrando aí essa imagem para vocês de célula animal e célula vegetal, para que a gente entre num próximo assunto, que é o assunto que a gente vai falar dos componentes celulares, mas isso é assunto para o próximo vídeo, tá bom? Um abraço, espero que tenha ficado claro, que tenha entendido, e eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês caso vocês precisem, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.